Esta Eucaristia será aplicada pelas seguintes intenções. Pelas intenções da envolvente do sermão e por alma dos seus familiares defuntos, pela saúde de Valquíria e Guilherme Toledo, por alma de Daniel Costa Cota e família, vivos e defuntos, por alma de José Rogério Fagundes Barcelos, que hoje faria o seu aniversário natalício, por alma de Fernanda Betancourt de Salvador, por alma de Aníbal dos Anjos, Adriana Vieira, José Caetano, Maria Balbina, José Diniz, Elvira da Conceição. Por intenção de Nélia Sousa, seu filho Daniel Sousa e restante família. E por alma de Ângela Bertão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, vivo e presente no meio de nós, estejam convosco. Queridos irmãos, queridas irmãs, eis-nos reunidos no solar da Mãe querida, a nossa padroeira, a Senhora dos Milagres, para celebrarmos este terceiro dia do Tríduo, da novena preparatória para esta festa que tanto nos diz, a todos nós como terceirenses. Hoje temos a alegria especial, seja do Grupo Coral de Santa Cruz, seja das ordens franciscanas seculares da nossa ilha, que se juntam a nós, que connosco celebram a fé e também o seu carisma, que é tão ligado à Virgem Santíssima, no caso dos franciscanos, sob a invocação da Senhora dos Anjos, mas que é sempre a mesma Mãe, é sempre Nossa Senhora, é sempre a nossa Mãe do Céu. Por todas as vezes em que nós, no nosso coração, não nos predispusemos a escutar e a cumprir a vontade do Senhor, como Nossa Senhora o fez, peçamos perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus Pai, nós vos
Oremos. Deus Todo-Poderoso, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom, e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Jeremias. Vós me seduzistes, Senhor, e eu deixei-me seduzir. Vós me dominastes e vencestes. Em todo o tempo sou objeto de escárnio, toda a gente se ri de mim, porque sempre que falo é para gritar e proclamar violência e ruína. E a palavra do Senhor tornou-se para mim ocasião permanente de insultos e zombarias. Então eu disse, não voltarei a falar nele, não falarei mais em seu nome. Mas havia no meu coração um fogo ardente, comprimido dentro dos meus ossos. Procurava contê-lo, mas não podia. Palavra do Senhor. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Senhor, sois o meu Deus, desde a aurora vos procuro. A minha alma tem sede de vós, por vós suspiro, como terra árida, sequiosa, sem água. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Quero contemplar-vos no santuário, para ver o vosso poder e a vossa glória. A vossa graça vale mais do que a vida, por isso os meus lábios hão de cantar-vos louvores. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Assim vos bendarei toda a minha vida, e em vosso louvor levantarei as mãos. Serei saciado com saborosos manjares, e com vozes de júbilo vos louvarei. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Porque vos tornastes o meu refúgio, exulto à sombra das vossas asas. Unido a vós estou, Senhor, a vossa mão me serve de amparo. A minha alma tem sede de vós, meu Deus. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos ofereçais a vós mesmos, como vítima santa, viva, agradável a Deus, como culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação espiritual da vossa mente, para saberes discernir, segundo a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe é agradável, o que é perfeito. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a contestá-lo, dizendo: Deus te livre de tal, Senhor, isso não há de acontecer. Jesus voltou-se para Pedro e disse: Vai-te daqui, Satanás, tu és para mim uma ocasião de escândalo, pois não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens. Jesus disse então aos seus discípulos: Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Na verdade, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua vida. Que poderá dar o homem em troca da sua vida? O Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, eis-nos reunidos neste terceiro dia do nosso novenário preparatório. Há pouco ia-me enganando e dizendo tríduo, porque para mim é um tríduo, porque hoje termina a primeira fase da pregação. Na minha cabeça é um tríduo, embora saiba que é uma novena, mas para mim é um tríduo, porque hoje termino a minha missão na novena, embora depois ainda tenha uma celebração no dia da festa e depois também no dia de Santo António, como sabeis, mas para mim termina, digamos assim, esta trindade de dias que convosco vivi e com muita alegria que o fiz. Nós escutámos hoje as leituras próprias deste domingo, o 22º domingo do tempo comum. O primeiro trecho da profecia de Jeremias era muito bonito, embora muito pesado. Este texto não tem aqui nada de alegria, até pelo contrário. Era um texto de desabafo. Podíamos dizer que é uma oração de desabafo que Jeremias faz diante do Senhor. Jeremias foi um profeta que sofreu muito, que foi muito contestado no seu tempo. Porquê? Porque era um homem às direitas, porque era um homem coerente, uma pessoa que aquilo que dizia, fazia, e que anunciava não aquilo que dava jeito, mas anunciava aquilo que Deus lhe tinha pedido para ser dito. E isso tem um preço muito caro. Aliás, nós sabemos que todas as pessoas que são coerentes, que são verdadeiras, que são honestas, que são a 100%, sofrem sempre. Têm sempre um preço a pagar. Porque no nosso mundo nem sempre se aceita a verdade, nem sempre se aceita a justiça, nem sempre se aceita o bem. E todas as pessoas que são coerentes arriscam-se a ficar como Jeremias, um pouco desesperadas. É a palavra certa. Se vocês olharem bem para os trechos de leitura, Jeremias não está nada satisfeito. Aliás, está muito desiludido com o seu trabalho. Ou seja, sente que procurou cumprir a sua missão, procurou fazer aquilo que Deus lhe pedia, deixou-se seduzir. É até a linguagem do namoro que Jeremias usa. Deus seduziu e ele deixou-se seduzir. É uma autêntica linguagem de namoro, ou seja, ele deixou-se enamorar pela palavra de Deus, pela missão que tinha feito. Mesmo assim, as coisas, humanamente falando, deram para o torto. Jeremias até diz que tinha sentido no seu coração uma coisa que ele dizia: não voltarei a falar dele, ou seja, não vou falar mais de Deus, vou deixar isto tudo da mão para trás. Mas depois ele termina com uma coisa muito bonita: mas havia no meu coração um fogo ardente, procurava contê-lo, mas não podia. Realmente, o fogo do amor de Deus é assim. Quando as pessoas têm o fogo do amor de Deus dentro de si, sofrem dificuldades, têm contrariedades, mas o fogo do amor de Deus é muito mais forte do que tudo o resto que há à nossa volta. Isto aplicava-se a Jeremias, mas também se aplica a nós, que somos também profetas. É bom que a gente não se esqueça, no nosso batismo, nós fomos ungidos como sacerdotes, profetas e reis.
Todos os batismos a gente ouve isto. E o que era ser profeta? É ser como Jeremias. Um homem que anunciava a palavra, um homem que denunciava os erros e um homem que vivia no fundo do seu coração aquilo em que anunciava. Não é só a missão de Jeremias, é também a nossa missão. É também a nossa tarefa. Havemos de anunciar Jesus com as palavras, mas sobretudo com a nossa vida. Havemos de denunciar, ou seja, havemos de fazer frente aos erros que aparecem. Nem sempre de uma forma violenta, que não é a melhor, mas com a nossa palavra, com o nosso testemunho. Fazer ver que aquilo que não está bem, não está bem. E isto é denunciar. E o maior desafio de todos no profeta é o terceiro. É viver aquilo que se anuncia. Ou seja, traduzindo por miúdos, que aquilo que a nossa boca diz, as nossas ações possam mostrar. Isto é o mais difícil e é o mais exigente. Que aquilo que a gente professa na boca, que a gente crê em Deus Pai, em Deus que é Filho, em Deus que é Espírito Santo, como a gente vai fazer daqui a pouco no credo, que crê na Igreja, se a gente acredita, não é acreditar da boca para fora. Isso não custa nada. Dos dentes para fora a gente diz num instante. Dos dentes para fora a gente também diz mentiras se for preciso. Não custa dizer dos dentes para fora. Custa é viver dos dentes para dentro. Dos dentes para fora isto é um instante. Então se for o credo com as respostas, a gente só dizer sim creio, ainda é mais fácil. Ainda vai mais depressa. Mas pode ir uma grande desgraceira para a boca fora. Que é aquilo que a gente diz não corresponder ao nosso coração e à nossa vida. O profeta vive aquilo que anuncia com a boca. Vive no dia a dia. É uma grande exigência, seja para os padres, seja para os leigos, seja para quem for. É para a gente todos. Porque antes de sermos padres, ou freiras, ou papa, ou bispo, somos todos batizados, unidos pela mesma condição batismal. E a exigência é para mim e é para vocês, é para a gente todos. Uma exigência que brota do nosso batismo. A exigência de sermos profetas, de sermos testemunhas do Senhor. Testemunhas deste Evangelho em quem a gente acredita. Portanto, era bom que a gente pedisse como graça, como primeira graça, a partir destas leituras, pedir a graça de ter um coração desafrontado, no bom sentido da palavra, como Jeremias. Um coração desafrontado, ou seja, um coração que coloca diante de Deus a vida, como Jeremias fez. Que colocou diante do Senhor a sua situação, até a sua dificuldade, até as suas dúvidas. Ele rezou tudo isso. E a nossa oração também se faz disto. Colocar a nossa vida diante do Senhor. E ele fez isso. Em primeiro lugar, fazer isso. Ter abertura com Deus. Mas também ter uma grande abertura de coração para a missão que o Senhor nos confia. Isso é imprescindível para vivermos bem a nossa vocação batismal. Ter um coração largo, um coração aberto à vontade do Senhor. Isto é algo de fundamental, algo que não se pode de forma nenhuma deixar para trás e, como eu vos disse, é uma consequência do nosso batismo. Nem mais, nem menos. Na segunda leitura, escutávamos um trecho da Epístola aos Romanos, de São Paulo aos Romanos. Haveria várias coisas a dizer, mas eu vou-me focar apenas numa. São Paulo, a dada altura, diz uma coisa que para mim é muito atual. Não vos conformeis com este mundo. Não se acomodar, não se conformar. Eu pensava, o grande perigo de nós cristãos é este, hoje em dia. É de nós nos conformarmos. Ou seja, batizarmos a mentira como uma verdade, batizarmos o mal como sendo um bem, etc, etc. Nós cristãos muitas vezes somos acobardados. E por isso é que a nossa fé não tem efeitos lá fora. Querem um exemplo? Se o nosso país não tivesse tantos cristãos cobardes, e hoje já não há PID, se houvesse eu já tinha à porta, com o que vou dizer. Se não houvesse tantos cristãos cobardes, a gente não tinha o aborto aprovado, não tinha a eutanásia como está, e outras coisas por aí fora. O José Manuel está a gravar, é um perigo que eu estou a cometer, mas paciência. Para a cadeia eu não vou.
já disse coisas muito piores. Já disse coisas muito piores em homilias. E quando foi o referendo, e quando foi agora o baixo-assinado de eutanásia, eu disse coisas tanto sérias na Ribeirinha, que houve gente que me disse, desde nos livros se havia apírico se o padre estava à porta no dia a seguir com as coisas feias que eu disse naquele dia. Está aqui gente da Ribeirinha que ouviu. Com as coisas feias que eu disse sobre a eutanásia, na altura. E sabem porquê? Eu fui falar do aborto, da eutanásia, mas fui falar de outras coisas, até do dia-a-dia. É porque a gente se acomoda. Acomoda. Os cristãos estão-se amassando para baixo com os valores do Evangelho. Não é com os valores que a gente gosta ou deixa de gostar, não é isso. É com aquilo que é fundamental da nossa fé, a defesa dos valores do Evangelho. Não é as nossas preferências, não é as coisas que a gente gosta, que a gente se sente bem, que o nosso Senhor é bom, a gente gosta de ouvir aquilo. Não é isso. São os valores da nossa fé. Que a gente vai deixando descair e descair e descair para baixo sempre. E por isso, vocês sabem uma coisa, quando o que é bom não tem lugar, o que não presta vem logo para cima. Isto é igual como a monda num cerrado. E também tem um cerrado à minha porta e vocês devem ter a vossa. A gente, se não põe coisa boa, a monda vem toda para cima. Vem toda para cima. Desculpem a linguagem direta, mas assim toda a gente entende. Se a gente não semeia o bem, o mal vem logo atrás. Logo! Vocês vejam como a monda nasce até nos lugares mais impossíveis de a gente imaginar. Até nas beiras da telha da igreja tem monda para a gente tirar. Até onde a gente não imagina nasce monda. O que não presta está sempre pronto para nascer. E sabem muitas vezes porquê? Porque a gente se conforma. Se a gente andasse em cima do telhado a varrer, a monda não vinha. Isto é igual. A gente deixa as coisas que não prestam vir ao de cima. Faltam cristãos mais interventivos. E somos nós que temos de começar, nós que andamos aqui dentro. Os outros também deviam fazer o seu papel, os que infelizmente não estão aqui. Não estou a censurar quem não está. Mas tem de começar para a gente, que às vezes se acobarda. E quando se fala de coisas de Deus, de coisas da igreja, a gente havia de falar e a gente fica calados. Às vezes vai à venda ou vai tomar um café e está-se a falar de coisas que não... E a gente faz de conta que não ouve. Não, a gente tem de dizer. A gente tem de dizer. Não é impor-se, não é por arrogância, não é por ter nariz empenhado, não é por... É por ser a verdade. A gente tem de dizer. A gente tem de dizer a verdade. A gente tem de dizer a verdade. Não é porque a gente é mais espertos que os outros, que a gente não é mais espertos que os outros. Mas é porque a gente teve a graça de ter a luz do Evangelho, que nos iluminou tantas coisas na nossa vida. E isto às vezes, olha, deixa andar. Não pode ser. Não pode ser. Aquilo que São Paulo dizia era muito sério. Não vos conformeis com este mundo. Eu fiquei a pensar muito nesta frase. Essa frase para mim já dava um sermão do fim de semana. Nem sequer precisava o resto que eu já disse. E ainda tem mais umas coisinhas para vos dizer. Mas só isto já dava muito para a gente pensar. Não se conformar. A gente não se acobardar. Não se acobardar com a nossa fé. Não termos vergonha de sermos cristãos. Nosso Senhor na cruz não teve vergonha da gente. Isto às vezes anda cheio de vergonha de tudo e mais alguma coisa. Enfim. Indo para o Evangelho, temos a continuação do texto do domingo passado. São Pedro, domingo passado, deve ter ficado muito satisfeito. Nosso Senhor falou muito bem dele. Disse, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, etc, etc. Hoje é o contrário, hoje Nosso Senhor chama-lhe Satanás, não é uma coisa meiga. Porquê? Porque, olhando bem para este texto, a gente percebe que São Pedro não estava a perceber nada da missão de Jesus ainda naquela altura. Ele depois percebeu, tanto é que até deu a vida por Jesus, numa cruz, como a gente sabe. Mas na altura São Pedro não estava a perceber muito bem as coisas. Jesus anunciou que tinha de ser morto. Isto é um dos anúncios no Evangelho de São Mateus, um dos anúncios da paixão. Jesus fala que as coisas não vão ser bem como eles estão à espera, não vai ser um Messias de glória, não vai ser um Jesus triunfador, cheio de glória, cheio com aquilo que eles estavam a esperar, cheio de força para os libertar do Império Romano, etc. Não era isto. Era um Jesus que ia sofrer, que ia morrer, etc. E eles ficaram logo todos desanimados, porque eles estavam à espera do Messias político, que fizesse um grande desfile para a Rua da Sé abaixo, com muita gente, com muitos cavalos e muita tropa, e não era nada disso. Não era nada disso. Aquilo que Jesus tinha como projeto era completamente diferente daquilo que eles estavam à espera. Eles à espera de um Jesus
triunfador, de um Jesus vencedor das políticas deste mundo e de outras coisas, e Jesus, ao contrário, a falar de cruz, a falar da entrega de vida. E São Pedro fez uma coisa, claro, que não correu nada bem, queria corrigir Nosso Senhor, como se isso fosse possível. Deus te livre, Senhor, isto não vai acontecer. E é que Jesus diz, vai-te daqui. Como quer dizer, o que tu estás a dizer não está certo. Não tem nada a ver com aquilo que vocês estão à espera. E Jesus depois ainda reforça mais. Se alguém quiser seguir-me, o que é que Jesus diz? 3 coisas. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, vocês vejam como isto deve ter caldeado a cabeça dos discípulos. Eles já esperam de muita coisa grande, de muito fogo de artifício. E Nosso Senhor diz 3 coisas difíceis. Diz, não é isso. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser, ninguém vai obrigar. Se alguém quiser, o que é que tem de fazer? Renunciar a si mesmo. E o que é renunciar a nós mesmos? É renunciar ao nosso orgulho, é renunciar à nossa autossuficiência, renunciar às coisas que a gente tem dentro do nosso coração que não prestam, renunciar àquilo que não interessa para o reino de Deus. Renunciar a nós mesmos, às coisas dentro de nós que não interessam. Toma a sua cruz. E a cruz o que é? O que é a cruz? É o sinal da vida. É o sinal da doação. Ou seja, dê a sua vida. Se alguém quiser seguir-me, deixe para trás o que não presta. Entrega a sua vida. Ou seja, como ele entregou na cruz. Toma a sua cruz. Ou seja, toma o sinal da entrega. Toma o sinal da doação da vida. E siga. E seguir é o quê? É ir atrás dele, aprendendo dele. Como quando a gente, desculpem a comparação, como quando nós somos pequenos, ou mesmo quando nós somos grandes, e vamos numa grande cidade ou num lugar que a gente não conhece nada, a gente segue a pessoa que conhece o caminho. E a gente confia que ela nos leva para a estrada melhor. E seguir Jesus é isto, é a gente colocar-se atrás dele, ou seja, colocar-se a aprender dele aquilo que a gente deve fazer para a nossa vida cristã ser autêntica. O lugar do discípulo é sempre atrás do Mestre. Sempre atrás. Por isso é que Jesus diz, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Seguir é colocar-se atrás. Não é ir com pressa de ir à frente dele. É ir atrás de Jesus. Como os 12 foram e como tanta gente foi ao longo destes 2000 anos. Irmos atrás do Mestre. E sabe o que é que isto implica? Muita humildade, muita capacidade da gente querer aprender do Mestre aquilo que ele tem para nos ensinar. E ele tem tanto para nos dizer. Tanto para dizer ao nosso coração. Temos de ter um coração aberto como o de Nossa Senhora. Um coração que foi aberto à palavra de Deus e quando o nosso também o é, as maravilhas acontecem até quando menos a gente espera. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus. Irmãos e irmãs, supliquemos ao Senhor que inspire as nossas orações e nos faça sentir sede de Deus, como terra sequiosa sem água, pedindo com fé, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja fundada sobre a rocha de Pedro, para que permaneça firme na fé e seja testemunha do amor constante de Cristo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos dirigentes dos povos e seus conselheiros,
para que o Senhor lhes inspire projetos de paz e eles edifiquem uma sociedade mais justa, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que são perseguidos por motivos religiosos ou políticos, para que seja respeitada a sua dignidade humana e possam livremente escolher o seu caminho, oremos, irmãos. Ouvi-nos. Pelos que têm fome, estão doentes ou sozinhos, para que encontrem em cada homem um amigo e creiam que Jesus está perto dos que nele confiam, oremos, irmãos. Para todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que sejamos pedras vivas da Igreja e discípulos verdadeiros de Jesus, oremos, irmãos. Pelas intenções da envolvente do sermão e por alma dos seus familiares defuntos, oremos. Deus nosso Pai, que pela palavra de Jesus nos confirais a segui-lo, iluminai o nosso olhar para que, fazendo agora a vossa vontade, sejamos recebidos um dia na glória eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. És
Oremos. Senhor nosso Deus, autor da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique e a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com admirável providência ordenais a evolução dos tempos e com o poder do Espírito Santo conduzis a vossa Igreja, para que sempre fiel ao vosso amor, nunca deixe de invocar-vos nas suas tribulações, nem de vos dar graças nas suas alegrias, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o domingo, o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença
para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, pelas intenções da movente do sermão e por alma dos seus familiares defuntos, pela saúde de Valquíria e Guilherme Toledo, por alma de Daniel Costa Cota e família, vivos e defuntos, por alma de José Rogério Fagundes Barcelos, por alma de Fernanda Betancourt de Salvador, por alma de Aníbal dos Anjos, Adriana Vieira, José Caetano, Maria Balbina, José Diniz, Elvira da Conceição, por intenção de Nélia Souza, seu filho Daniel Souza e restante família, e por alma de Ângela Bertão, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Beato João Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, cantemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, olhai a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
Tomai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Eu gostaria de agradecer ao Padre Jacob esses 3 dias, a sua disponibilidade, esses 3 dias de pregação, esse tríodo que ele fez. Agradecer do fundo do coração a sua amabilidade, a sua disponibilidade para servir. Eu conheci o Padre Jacob quando ele ia fazer 17 para 18, não é? 17 para 18, mais ou menos, no 12º. Uma altura em que quando João de Brito deixou de lecionar, por limite de idade, e o Dom António pediu-me para ir naquele ano, enquanto não se arranjasse professor, para eu ir dar as aulas. E encontrei-o, ele já era seminarista, mas tinham aulas no liceu. Portanto, no meio tempo havia equivalência. Portanto, tínhamos aulas dentro do seminário, mas no tempo dele, até o 12º é no liceu, não é? Era. Portanto, já o conheci. Ele, naquela altura, ele já era um diamante em bruto, digamos assim. Precisava ser esculpido, mas já estava tudo lá. Com a qualidade. Já estava tudo lá. Ele podia não se aperceber, mas já estava o Padre Jacob. Portanto, é uma mais-valia que temos agora aqui na nossa zona, aqui em Santa Bárbara, e gostaria também de agradecer aqui aos acoltes que têm aparecido, comparecido das 12 Ribeiras, alguns deles, da Ribeirinho, João Amaro, porque o santuário, às vezes, uma pessoa disse-me assim, o santuário é diocesano porque é do bispo. Não, é diocesano porque é de todos os diocesanos que são os paroquianos. São as paróquias, não é? Portanto, e eu acho que isso está bem, esta ideia está bem vincada. Portanto, todos estão aqui, tem muita gente aqui de várias paróquias, não é? Mas nós sentimos esta casa como a nossa casa também, não é? Por isso é que ele é diocesano. É de todos os cristãos, todos os batizados. E queria agradecer aqui também os 2 grupos que vieram. O primeiro dia foi a Filarmónica Recrense-Retense, juntamente com o Grupo Coral, a Filarmónica Recrense-Retense, que este ano faz os seus 150 anos, é a Filarmónica mais antiga aqui da ilha, 1873. Em 4 de dezembro celebram o aniversário, portanto, estão todos convidados. Depois, no segundo dia, teve aqui o Grupo Coral das 4 Ribeiras também, a animar, e o segundo, portanto, foram os grupos e já não esqueci qual foram os grupos. Os romeiros, as romeiras e as caminhantes do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, pronto, juntamente com o Grupo Coral das 4 Ribeiras. Hoje tivemos aqui a alegria de ter aqui o grupo da Santa Cruz, da Matriz Santa Cruz, da Praia da Vitória, não é? Portanto, grupos que vêm de longe, não é? Houve uma vez um grupo que me disse assim, nós temos este gosto em vir porque é um mínimo que nós podemos fazer pelos nossos peregrinos da nossa paróquia. É uma maneira de os também animar e ajudar e acalentar com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Não é? Portanto, mais uma vez, agora agradeço aqui ao Nuno, que vai estar na sexta-feira com o Grupo Coral de São Pedro dos Biscoitos, não é? É isso.
E gostava que dessemos também aqui uma salva de palmas ao Padre Jacob. É um sacerdote jovem e ele precisa da nossa oração, ele precisa para não desmorecer. Não é? Nós, sacerdotes mais antigos, às vezes, com o tempo, vamos desmorecendo, vamos, digamos, entrando na... amassando, não é? Conformando-nos com este mundo. Não é? E é preciso que não nos conformemos com este mundo. Agradeço ao Padre João, as suas palavras tão carinhosas, tão amigas. Foi com muito gosto que aqui vim. Como disse no primeiro dia, estou ligado a este santuário desde que vim para o seminário com 15 anos. Recordo só hoje o que disse no primeiro dia, porque o meu primeiro domingo de seminarista foi passado aqui na Serreta em 2008 e nunca me esqueci disso, nunca me esqueci. Uma memória bonita que faz parte também da minha história de fé e de vocação. Depois, ao longo do tempo de seminário, fui-me cruzando várias vezes com este santuário, por variadíssimas razões, do seminário, dos escuteiros, etc. Fui-me sempre cruzando aqui por promessas pessoais. Várias vezes fiz o caminho a pé, desde o seminário até aqui. E depois de padre, depois comecei logo, engraçado, eu vim lá, olha, agora que estou a pensar nisso, o meu primeiro domingo de seminarista foi aqui, e o meu primeiro domingo de padre na terceira também foi aqui. Domingo de padre, aqui, ou seja, em setembro. Eu fui ordenado em julho, mas depois quando comecei o meu trabalho aqui, agora, eu nunca tinha pensado nisso, é a primeira vez, agora a falar é que estou a pensar. Foi o primeiro de seminarista e também o primeiro de padre aqui a trabalhar. Vim no sábado celebrar a missa da meia-noite, lembro perfeitamente, que foi uma celebração que me ficou sempre na memória, foi a primeira vez que celebrei aqui num santuário que me é muito querido, e depois daí para cá, sempre que estive na terceira, vim sempre aqui. Só não vim à Serreta nos anos que estava em Roma. De resto, vim sempre aqui, e é com muita alegria que acolhi o convite do Padre João, e cá nos encontraremos, se Deus quiser. Eu estou quase aqui ao lado, e cá há de aparecer, se Deus quiser, no dia da festa. Também tem já um encargo, no bom sentido, que ele me deu da missa da manhã, e depois, se Deus quiser, voltarei para a festa de Santo António. Cá estamos juntos a celebrar a nossa Mãe querida, a Senhora dos Milagres, que sempre nos acompanha. Vamos receber a bênção de Deus e voltar para as nossas casas, consolados pela fé, mas também animados para dar testemunho dela no dia a dia. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.